Então, é isso. Vocês estão sendo gravados a partir de agora. Pedi para desligar os microfones. Fiquem atentos a isso para não atrapalhar a gravação, não ficar vazando áudio e o meu áudio ficar falhando, né? Para quem vai assistir esse vídeo depois aqui, tá certo? Tendo dúvidas, pode perguntar no bate-papo, pode ligar o microfone nessa hora, pode fazer intervenção sem problemas nenhum. Inclusive porque muito do que eu vou falar aqui agora é novidade num aspecto, mas não é em outro, tá? Tabelas periódicas apostos, caderninho de rascunho aí, vamos falar então das grandezas químicas. A gente estava discutindo em outro momento e justificando o que é uma grandeza, né? Então eu tenho uma informação numérica acompanhada de um complemento, né? É uma unidade que vai indicar para a gente qual é a função daquele número, o que ele indica para a gente. Então nós temos aí o metro, que indica a distância, os segundos, os minutos, que indicam o tempo, não é isso? Quilograma, o grama, a tonelada, que indica a massa, dentre várias outras grandezas. Quando a gente fala de grandeza química, a gente tem que trabalhar diretamente naquelas grandezas que envolvem esse universo. A gente vai começar, obviamente, também do começo. Então, das grandezas químicas, a gente vai em cima daquele material de estudo, né? Então, nós estamos falando aí das substâncias e das misturas. E aí, no meio disso tudo, a gente entende que esse material, essa matéria, ela tem uma dimensão macroscópica e tem uma dimensão microscópica. O fenômeno químico acontece lá na reação, lá na dimensão quântica, lá no mundo micro, mas ele se manifesta também no mundo macro. Então a gente tem que entender um pouco dessas duas coisas. E a gente veio discutindo e falando sobre massa e volume, que são as características da matéria. Se o átomo, se um composto químico, né, constitui a matéria, mesmo que seja bem pequeno, ele também tem que ter massa e volume. Pode ser desprezível, né, por ser tão pequeno. Mas o conjunto, né, a quantidade de matéria que a gente junta, eu posso ter sim uma massa que já não é mais desprezível. Então a gente não pode desvincular essas duas coisas. Com isso, quando a gente fala de átomo, de elemento químico, ele tem que ter uma massa. Só que a gente precisa ter uma grandeza, uma unidade que vai indicar essa massa. Eu não posso falar simplesmente que a massa é 1, que a massa de um átomo vale 2. Não é assim que funciona, eu preciso de uma unidade. Com isso, foi determinado o conceito de unidade de massa atômica, também utilizando o símbolo U. Vocês já ouviram falar de unidade de massa atômica? Sim ou não? Não? Então, o que é a unidade de massa atômica? Se você estiver falando de átomo, se você estiver falando de composto químico, se você estiver falando de molécula de água, de molécula de glicose, a massa desse átomo, desse composto, dessa molécula, tem a unidade U. Não é o grama, não é o miligrama, não é o quilograma. Nós estamos falando de átomo, é bem pequenininho. Então foi padronizada uma unidade de massa atômica. Então, quando a gente escreve a massa do átomo, né, a gente usa a unidade U para indicar que aquela é a massa de um átomo, é a massa de um composto químico. Esse U, tá, corresponde a 1/12 da massa do carbono, tá certo? Não há necessidade de gravar isso, vocês vão entender melhor quando a gente for olhando. Então, na tabela periódica de vocês, lá vocês têm as massas atômicas, correto? Essas massas são todas nessa unidade U. Não é grama, não é quilograma, é U, tá certo? Então, se você olhar aí na tabela periódica, a massa do átomo de ferro é aproximadamente 56 U. Porque eu não posso falar de massa sem falar a grandeza ou a unidade, né? É uma grandeza, a massa é uma grandeza química. Então a gente precisa mencionar essa unidade. Então, se eu falo da massa, por exemplo, do cloro, a massa atômica do cloro é aproximadamente 35,5 U. Tem que indicar a unidade. Porque aí, quando você coloca o U, a gente sabe, entende que você está se referindo a um átomo de cloro. Tá certo? Tranquilo quanto a isso?
Maravilha. Então, estou apresentando uma nova unidade de massa para vocês. Vocês estudaram grama, quilograma, tonelada, miligrama, porém, também existe o U, que é a unidade de massa atômica. Beleza? Show de bola. E aí vem a primeira discussão do dia. Massa atômica é diferente do número de massa. Vocês conseguem identificar qual é a diferença? Qual é a diferença do número de massa para a massa atômica? Nós falamos de massa atômica agora. Mas o que é o número de massa de um átomo? Vocês se lembram? Eu fiz uma pergunta, primeira série. Início do ano, a gente discutiu número de massa de um átomo. O que é o número de massa de um átomo? A. Você calculava o número de massa indo lá no núcleo e juntando o número de prótons mais o número de nêutrons. E aí essa soma que a gente fazia do número de prótons mais o número de nêutrons, você tinha o número de massa de um átomo. E eram dois números. Não, isso não é massa atômica, isso é número de massa. É específico para o átomo. Número de massa é para o átomo. E a massa atômica é do elemento. E aí a gente cai numa segunda discussão, já estudada esse ano. Qual é a diferença entre elemento e átomo mesmo? Valendo R$ 1 milhão. Qual a diferença entre elemento e átomo? Não é possível que só tenha uma pessoa conversando comigo, né, primeira série? Isso, Gustavo, muito bem. O elemento é um conjunto dos isótopos, né? Exatamente. O átomo é uma partícula só. Então, na tabela periódica de vocês, você não tem número de massa. Você tem a massa atômica. É a massa de um elemento. E aí, se você observar a sua tabela periódica, que eu pedi para estar presente aí, vocês ficarem olhando, você vai olhar que muitas massas eles têm um número decimal, um número fracionado, correto? Por isso que a gente não pode achar que esse número que aparece aí é um número de massa. Ele não indica o número de massa, ele indica a massa atômica. O número de massa não pode ser fracionado porque é o número de partículas. E a massa atômica eu vou explicar para vocês agora. Agora vem a delícia. Vocês sabem o que é média? Como é que a gente calcula uma média? Já estudaram isso? Sim, sucesso. Então, ó, a gente calcula a massa atômica a partir da média ponderada. Média. Nossa, hoje está difícil escrever. Média ponderada. Vocês sabem o que é uma média ponderada? Então, a média ponderada, ela leva em consideração a frequência, né, a presença daquele fator no ambiente. Tipo assim, ó, vou dar um exemplo aqui. Vou calcular a média simples que vocês iriam fazer normalmente, tá? Então, para o oxigênio, eu tenho três isótopos. Tem três tipos de átomos do oxigênio. O 16, o 17 e o 18. Qual seria a média das massas? Você iria calcular a média assim.
16 mais 17 mais 18 dividido por 3. Não é assim que você iria fazer? Isso. E aqui você iria achar que a média das massas do oxigênio seria 17, né? A média é o termo central. Então, o oxigênio teria uma massa por média simples igual a 17. Só que se você prestar atenção na segunda informação da coluna, você vê o seguinte. Aqui é porque ele botou o número fracionado, tá? Número decimal. Eu vou arredondar para vocês, tá? Aqui seria 16, aqui seria 17 e aqui seria 18, tá? Você concorda comigo que o isótopo de massa 16 está presente na natureza em maior quantidade? Quase que 100% dos átomos de oxigênio que existem na natureza são do isótopo de massa 16. Concorda? Tá vendo ali, ó, 99,76%. O oxigênio de massa 17 tem aproximadamente 0,04% na natureza. E o oxigênio 18 tem 0,2% de frequência. E essa porcentagem te leva em consideração. Então a tendência da média é ficar mais próximo do 16 porque ele está em maior quantidade. Como é que a gente faz isso? Aí, ó, a média ponderada, a gente faz o seguinte. Você pega a massa, 16, e multiplica pela porcentagem. 99,76. Mais a outra massa, 17, vezes 0,04. Mais a outra massa, 18, vezes 0,2. Isto tudo dividido por 100. Oh, gente. Faz de conta que aquilo ali é um 100, tá? Não espalha que eu digito mal, não. Aliás, deixa eu apagar. Não! Ai, meu Deus. Que pessoa lesada. Vou fazer de novo. A média ponderada, então, ficaria 16 vezes 99,76 mais 17 vezes 0,04 mais 18 vezes 0,2. Aí, professor, isso é muito difícil. Para isso existe a calculadora. Se você tiver com uma calculadora científica, você faz isso então num cálculo só. Cadê a minha calculadora? Deixa eu fazer para vocês aqui. 16 vezes 99,76 mais 17 vezes 0,04 mais 18 vezes 0,2 dividido por 100, a gente acha o valor. Isso, nossa, já fizeram. Que gente, hein? Então, ó, aproximadamente não, ó. Aí deu 16,0044, que foi o que o Luiz passou pra gente. Tá? Que é a unidade de massa atômica, correto? Por isso que as tabelas periódicas trazem muita massa com número fracionado, tá? Professor, eu posso arredondar? Arredonda se tiver arredondado, beleza? Que dependendo da quantidade de matéria que a gente estiver abordando, desprezar isso aí pode ser uma quantidade muito grande. Então, deixa quieto e vamos usando essa massa que aparece ali. A gente vai fazer alguns exemplos posteriormente e aí a gente calcula isso aqui de novo. Mas deixa eu fazer aqui com vocês, então. Dá tempo ainda. Antes da gente falar da massa molecular, que é o último assunto de hoje. Vamos supor que eu tenha um isótopo X, tá? Estou inventando. Um isótopo X, ele tem número atômico, vamos supor, 10 e a massa 22.
O outro isótopo X tem, obviamente, o número atômico 10 e a massa 23. E um outro X, 24. 10. Vou botar 24 não, vou botar 20. Não, vou deixar 24. Beleza. Gente, se eu fosse tirar a média comum, eu faria 22 mais 23 mais 24. Quando é que você usa a média ponderada? Quando existe frequência. Quando existe assim, ó, o indicativo que uma dessas amostras está em maior quantidade na natureza. Estou falando no caso do isótopo, mas isso pode se manifestar em outras situações. Por exemplo, vamos lá. Você estuda também um pouco dessa média ponderada desse aspecto, sabe aonde? Na genética. Na genética de populações. Vocês já devem ter visto um pouco de genética nessa vida, né? Então você fala lá, características dominantes, recessivas, dominantes, homozigotas, heterozigotas. Vocês devem entender esses termos que eu estou mencionando. Mas às vezes, em determinadas situações, mesmo recessivo, que por probabilidade teria uma menor frequência na natureza, por diversos fatores ele se manifesta e está em maior quantidade. Então isso a gente leva, é uma coisa desse estilo. Então quando vocês tiverem para resolver algum problema desse caso, vocês não vão calcular nada disso, que a massa atômica já é a média, já está na tabela. Só quero deixar claro aqui como é que a gente calcula. Vou botar aqui, ó, 10%, que aí fica mais fácil, 30% e 60%. Então, agora que eu tenho as porcentagens, o isótopo 24, né, X24, está em maior quantidade. Então, a média ela não pode ser 23. Ela tem que ser um número mais próximo do 24, já que o 24 está em maior frequência. Então, como é que a gente calcularia? Eu faria, então, a média de X, né, a média das massas, faria 22 vezes 10 mais 23 vezes 30 mais 24 vezes 60. Isso tudo dividido por 100. E aí teria que fazer de novo a conta. 22 vezes 10 mais 23 vezes 30 mais 24 vezes 60 dividido por 100. Aí dá aproximadamente 23,5 U, que seria a massa atômica do elemento químico X. Isso aí, maravilha. Letra linda, nossa, nem me fale. Eu estou escrevendo sem olhar. Escrever de mouse é difícil, né? E eu não vou comprar caneta digital. Eu não vou comprar. Não vou. Filho da Bazinha. Oh. É isso aí, Diana. Valeu. Tá certinho. Então é a massa que está na tabela. Na semana passada, a gente falou da massa molecular. O que é a massa molecular? A massa molecular nada mais é do que a massa de um composto. Então, como é que a gente calcula a massa molecular? Você tem que olhar as massas na tabela periódica e somá-las, certo? Então, ó, vamos fazer um exemplo esdrúxulo. Tá? Vou fazer do CO2. Qual seria a massa molecular do CO2? Você tem que somar as massas de todos os elementos químicos presentes ali. Então é a massa do carbono, né? É a massa atômica do átomo de carbono mais duas vezes a massa atômica do elemento oxigênio, porque são dois átomos de oxigênio. Você vai olhar na tabela periódica e me fala aí qual é a massa do carbono que está na tabela de vocês. Acharam a massa do carbono na tabela? Olha a legenda e me digita aí, ou use o microfone. 14? Não.
Né não? Isso, 12. 14 é do nitrogênio. E olha a massa do oxigênio agora. Não peguei a tabela, ai, ai, ai. Mas eu falei que ela tem que estar à mão. 16. O grupo é 14. Isso, a massa. Você tem que achar o elemento químico, a letra, e olhar na informação. Então vai fazer 12 vezes. Isso aí, então tá. Vai dar 12 mais 12 mais 16 dão 32. Então a massa do CO2 daria 44 U. Ok? Vou apagar o quadro. Alguém não entendeu? Nós já fizemos isso na semana passada, mas agora com mais afinco. Apaga tudo. Vamos aqui para mais um elemento, hein? Tem mais uma substância. Então, ó, agora eu tenho H2SO4, que é a fórmula do ácido sulfúrico. Em meio aquoso, ele tem comportamento ácido, um ácido fortíssimo. Como é que a gente faria para calcular as massas? Você tem que olhar na tabela periódica e somar as massas de todos os átomos presentes. Então, 2 vezes a massa atômica do hidrogênio mais a massa atômica do enxofre mais 4 vezes a massa atômica do oxigênio. Tá certo? Vocês conseguem enxergar isso aí? 2 hidrogênios, 1 enxofre, 4 oxigênios? Precisa escrever isso não, né? Massa do hidrogênio, qual é? Isso. Então aqui eu tenho 2 vezes 1 mais a massa do enxofre, 32,1. É bom, tá? É óbvio que ali eu poderia arredondar para 32, mas deixa o decimal que a gente explicou de onde que ele vem, né, Luiz? E aqui não faz diferença. Eu estou falando que vocês podem usar calculadora, então não tem mistério. E 4 vezes a massa do oxigênio que a gente fez na aula no exemplo anterior, que seria igual a 16. Então você vai somar tudo isso e vai achar que eu tenho 2 mais 32,1 mais 464. Aí você vai achar aproximadamente 98,1 U. Professor, eu posso arredondar? Ah, se perguntar mais uma vez, criança, vou falar que não, hein? Agora, vocês lembram a questão da grandeza e da unidade? 98,1 é a massa de uma molécula de H2SO4, não é isso? 98,1 U é uma massa grande ou uma massa pequena? Responde para mim. 98,1 U é uma massa pequena? Sim, porque o U é unidade de massa atômica, não é isso? Agora, você quer ver a diferença que faz quando eu mudo a unidade? Ó, se em vez de eu escrever 1, eu escrever 98,1 toneladas. Quantos quilogramas eu tenho nesse 0,1? Que eu desprezei, que eu arredondei. São 100 quilogramas, não é isso? São 100 quilogramas de ácido sulfúrico. E aí não dá para a gente desprezar esse 0,1. Então, quando não é no aspecto atômico, se você arredonda aí, mas quando a gente fala em quantidades de matéria maior,
Viu, Arthur? Quantidade de matéria maior, aí pode fazer a diferença esse arredondamento. Por isso que eu estou sugerindo que você siga o que aparece aí na tabela. Só para você entender, desprezar uma casa decimal ali, por ser 1 não faz diferença. Mas se a quantidade de matéria fosse maior, consequentemente, faria diferença. Beleza? Ótimo, vou fazer mais um aqui para vocês, ó, para vocês resolverem. Eu vou dar um tempinho. Faz aí para mim a massa do CaOH2. Aliás, deixa eu fazer esse com vocês e depois eu passo mais uns exemplos, tá? Então, ó, para eu calcular aqui, eu teria que fazer o quê? Pegar a massa atômica do cálcio. E aí, para quem ainda tem problemas com parênteses, você vê a quantidade do elemento que está dentro do parênteses e multiplica pelo número que está do lado de fora. Então, aqui eu tenho um oxigênio dentro do parênteses, vezes 2, então eu preciso multiplicar por 2 a massa atômica do oxigênio. Tá? E o mesmo vale para o hidrogênio. Então, eu faço 2 vezes a massa atômica do hidrogênio. Massa atômica do cálcio. Acharam aí na tabela? 40,1. Arthur, você conseguiu entender por que eu falei do não arredondamento? Xiii, fiquei no vácuo. Ó, só para uma curiosidade, a minha tabela periódica da faculdade eu tenho comigo até hoje. Ela estava, inclusive, quando eu ia para aula, eu sempre uso ela. A minha tabela periódica da faculdade, ela não tem uma casa decimal, ela tem 5 casas decimais. Exatamente para vocês verem a questão do arredondamento, tá? Fazendo o cálculo aí, quanto deu? Deu 40,1 mais 32 mais 2. Quanto deu a massa? A massa molecular 74. Ô, Nicolas, só esqueceu de uma coisa, hein? 74. Isso, 74,1. Não podemos esquecer da unidade, tá? Porque, ó, acabamos de falar, a unidade ela faz toda a diferença na nossa interpretação, ok? Então é isso. Massa atômica a gente tem na tabela periódica. Ela nada mais do que a média ponderada da massa de cada isótopo vezes a ocorrência desse isótopo na natureza. Vocês não precisam calcular, mas é para entender simplesmente que existe uma diferença entre a massa atômica e o número de massa. O número de massa é dado pelo o número de partículas no núcleo do átomo, então ele é específico para um átomo, para uma partícula, e a massa atômica ela se refere ao elemento químico, que seria o conjunto dos isótopos. Para a gente calcular então a massa de uma substância, nós juntamos as massas, somamos as massas de todos os átomos presentes no composto, de preferência não arredondando, porque aquela casa decimal que você está arredondando é quantidade de matéria e ela pode fazer, fazer diferença mais à frente, ok? Tá.